Você falou uma coisa que é muito real. A política ainda é um ambiente muito masculino. E nós vemos histórias, né? Mas isso é claro, não é aqui. De que às vezes partidos eles convidam mulheres a se tornarem candidatas apenas para cumprir uma regra básica, que é a cota mínima de candidatas femininas para conseguir acesso a fundo eleitoral, a todas essas coisas nesse sentido. Mas que dificilmente colocam mulheres que realmente têm chance, né, de vir a ganhar uma eleição, de ser realmente a cabeça da chapa dentro desses partidos. E eu queria saber se você já enfrentou alguma resistência nesse sentido, ou por você vir de uma família que desde os primórdios está muito envolvida com a política, ou se você não notou que existe essa resistência, né, da mulher entrar na política, ou se realmente existe e às vezes fica velado. Eu acredito muito na educação. Eu acredito que a educação, ela muda realmente a família, ela muda o futuro das nossas crianças e de toda uma família. Ela muda não só uma sociedade, como ela muda uma cidade, uma região. Então eu quero lutar muito pela educação das nossas crianças e do entorno. Que fica nesse momento é que o tempo de ser isenta passou. Eu acho que ser isento significa que você está lavando as mãos para tudo aquilo que pode acontecer. E isso influencia demais na sua vida, influencia demais nos resultados que você quer para tua família, para os teus filhos. E se posicionar é só o início. Mas é um início que depois que você entende o tamanho da força feminina, da união feminina e do quanto que é possível a gente fazer diferença, nem que seja no nosso micro-universo. Sim. Se a gente for parar pra olhar, a gente já observaram o quanto que mulher é verdadeiramente influenciadora? Sim. Seja muito bem-vindo a mais um programa do nosso Poder em Pauta. Como você já sabe, é ano político e nós não vamos deixar passar batido todos os nossos amigos, colegas que querem se colocar à disposição nesse ano de me representar, de te representar. Então, se você quer saber mais do que está acontecendo no cenário político, das pessoas que estão se colocando à disposição da sociedade, eu te convido a assistir esse episódio até o final. E hoje, gente, eu estou recebendo aqui na mesa do nosso Poder em Pauta ela, Andressa Pera, ela que é hoje, né, primeira dama de Balneário Pissarras e tá aí se colocando à disposição da sociedade como pré-candidata a deputada estadual. Seja muito bem-vinda, Andressa. Obrigada pelo convite, obrigada por essa oportunidade de estar conversando com você e falar um pouquinho com todos os ouvintes. Vamos lá, né, gente? Vamos conhecer um pouquinho da Andressa. Andressa, antes da gente começar a entrar nas pautas realmente relevantes ali para o nosso assunto, eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre você. Afinal, quem é a Andressa Pera? Andressa, nascida em Balneário Pissarras, no norte do nosso estado, uma cidade de praias lindas, né? Formada em ciências contábeis, sou mãe da Laura, sou mãe da Lívia. Hoje eu sou presidente do MDB de Balneário Pissarras pela quarta vez, vice-presidente estadual do MDB Mulher do estado de Santa Catarina, casada atualmente com o prefeito Thiago Balti de Balneário Pissarras, né? Uma menina que cresceu encantada com as soluções e como a política pode ser resolutiva na vida das pessoas. E hoje estou aqui para a gente conversar um pouquinho. Olha só, você falou sobre como que a política pode ser resolutiva, né? E não é na boca de todo mundo que a gente ouve isso. Às vezes as pessoas têm uma visão muito errônea do que é política. Ou estão acostumadas com o que a gente vê, às vezes, com tantos escândalos de corrupção, o dinheiro que devia estar sendo realmente investido na população e está sendo desviado. Então eu vejo que nós estamos passando por uma fase onde tem muita gente decepcionada com política. Mas eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre essa trajetória, né? Nós sabemos aí que você cresceu dentro de um ambiente político. E eu sei também que você aprendeu muito com seu pai nesse processo. E eu queria que você pudesse contar pra gente o que foi a principal lição que você teve com ele sobre essa questão de liderança política e o como verdadeiramente a política pode ajudar, né, a vida das pessoas.
É verdade, eu tive muita sorte, eu me considero uma menina de sorte por ser carregada pelo meu pai, que foi um excelente político da nossa cidade, pelo meu avô, tudo começou pelo meu avô, que foi candidato. Então eu sempre tive boas histórias. Eu aprendi a boa política dentro de casa. Uhum. Isso sempre me motivou. E o que tu falou é verdade, realmente as pessoas estão decepcionadas. E isso não é só na política, são em todas as situações, né? Em várias situações. E é por isso que nós temos que estar presente nesses ambientes. Nós precisamos mostrar que faz sentido e que é possível. E eu agradeço muito ao meu pai, agradeço muito ao meu avô, a toda a minha família, que sempre me motivou, que sempre me incentivou a fazer parte. E eu aprendi que nós podemos sim mudar várias situações com decisões políticas e eu acredito que mais mulheres em cargos de decisões fazem a diferença. Vão fazer diferença na vida das pessoas, vai fazer diferença na vida das minhas filhas, na minha família, da sociedade. E dá sim para fazer a boa política, dá sim para fazer o bem na política. E temos sim muitas pessoas querendo fazer isso. Olha só que interessante isso que você disse, né? A boa política, né? O que a gente pode definir como sendo a boa política, Andressa? Sim, fazer realmente o que é preciso ser feito, escutando as pessoas, indo na base. Nós temos que fazer o que as pessoas estão precisando que seja feito, e não interesse próprio. É isso que eu acredito. Então, eu aprendi muito ouvindo as pessoas, e isso faz toda a diferença na decisão e na boa política, porque nós temos que fazer política para todos, né? Eu acredito muito nisso. Então, eu acho que esse é fazer a boa política, é escutar realmente o que precisa, é fazer o que precisa ser feito, é escutando a base, é estando presente, é entendendo a situação e a dificuldade das pessoas e das famílias e da sociedade. Boa. Você comentou com a gente que você fez ciências contábeis, então uma contadora. Como que essa formação técnica, ela pode influenciar ou influencia, né, a sua visão sobre gestão pública e a responsabilidade com o dinheiro do contribuinte? A graduação do curso de contábeis me trouxe muita experiência, né? Me trouxe muita qualificação técnica. Hoje eu consigo com facilidade entender alguns números que fazem sim a diferença na hora de transparecer isso para a população. E foi também através do curso ao qual eu escolhi que me aproximou mais da política, porque eu tive funções de contadora nas campanhas políticas. Então, eu aprendi a fazer prestação de contas, e toda essa função ficava comigo por várias campanhas. E isso me fez me aproximar ainda mais dos números e das campanhas em si, e conhecer os bastidores de uma verdadeira política, da política do bem, da política para as pessoas. Então, eu sou muito grata a tudo que eu aprendi na graduação que eu fiz, no curso a qual eu escolhi. Hoje eu não exerço a contabilidade de fato, mas eu uso o que eu aprendi em tudo na minha vida, na empresa a qual eu sou gestora, na política, entendendo e podendo também entender a dificuldade dos empresários. Eu faço parte de núcleos contábeis, eu faço parte da CDL também do meu município, já há 7 anos, faço parte voluntariamente da diretoria. Então, a gente consegue escutar um pouquinho a dificuldade também dessa classe, que é muito importante, né? Que é a classe de empresários, a classe que move realmente o nosso estado, que move o nosso Brasil, que move as famílias. Então, esse curso me trouxe essa oportunidade de aprender esse outro lado da parte empresarial. Você comentou sobre a empresa que você faz a gestão. Então, é uma empresária, de fato, né? Então, mulher, mãe, empresária, quais são os principais desafios hoje que você pode enxergar no cenário da mulher catarinense na política? Porque não é fácil conciliar, né? Ser mãe, ser esposa, ser empresária. Eu sei que você tem uma atividade, assim, na verdade, que você é muito ativa junto com o seu esposo ali, né, na gestão do município de Balneário Pissarras. Como que você consegue gerir tudo isso e quais os principais desafios que você vê que você encontra hoje? Eu tenho uma consciência que o que é difícil
Pode ser difícil, mas nunca é impossível, certo? Então, realmente é difícil. Existem os seus desafios, né? Eu tenho 2 filhas pequenas, nós temos uma empresa a qual eu preciso dar atenção, eu tenho a mim, que eu preciso me dar atenção, eu tenho uma família, eu tenho amigos, nós temos toda a gestão a qual eu gosto de participar ativamente, eu escuto as pessoas, eu converso muito com o prefeito Thiago sobre tudo que acontece lá, e eu acredito que isso é importante, e realmente é desafiante, e é por isso que eu acredito que nós não temos tantas mulheres como deveríamos ter na política, né? Entre a vida familiar, entre a vida profissional, ainda participar de mais um movimento a qual é considerado muito masculino. Então, eu posso dizer para ti que os desafios existem, mas a gente não pode confundir desafio, dificuldade com possibilidades. É possível, é necessário, né? Então, eu me deixei à disposição, eu deixei de fazer várias coisas que eu fazia para poder participar, mas eu confesso para ti que é gratificante conhecer lugares novos, pessoas novas e como a gente pode ajudá-las. Preenche o meu coração de alegria, aquela que talvez eu teria estando em casa ou mais perto da família, que entendem e compreendem que o que eu faço é necessário. Em primeiro lugar, o apoio da família. É fundamental. Sempre que eu posso, eu levo as minhas filhas comigo, eu mostro para elas o porquê que às vezes eu estou ausente, eu mostro para elas o porquê que o pai dela está ausente. Nesse exato momento, ele está fora do estado, já está viajando desde semana passada, buscando muitas melhorias para o nosso município e para elas, né? E realmente essa foi a função que a gente escolheu e elas precisam entender. E eu sou mãe, quando eu preciso ser mãe, eu sou mãe, eu sou mulher, quando eu preciso ser mulher, eu sou mulher, sou dona de casa também, faço todas as atividades da minha casa como qualquer mulher, às vezes deixo de ladinho, faço depois, né? E assim a gente vai conduzindo as prioridades da nossa vida de mulher, que é tão cheia de compromissos, né? A gente estava aqui falando, né, nos bastidores, essa questão de sermos multitarefas, né, e de conseguirmos gerir tantas coisas. Porque realmente uma mulher organizada, ela consegue gerir a sua casa, consegue gerir seus negócios, consegue gerir bem os relacionamentos e consegue também despontar, né, nesse meio onde ela se coloca à disposição. Mas falando politicamente, você falou uma coisa que é muito real. A política ainda é um ambiente muito masculino. E nós vemos histórias, né? Mas isso, é claro, não é aqui. De que, às vezes, partidos, eles convidam mulheres a se tornarem candidatas apenas para cumprir uma regra básica, que é a cota mínima de candidatas femininas para conseguir acesso a fundo eleitoral, a todas essas coisas nesse sentido. Mas que dificilmente colocam mulheres que realmente têm chance, né, de vir a ganhar uma eleição, de ser realmente a cabeça da chapa dentro desses partidos. E eu queria saber se você já enfrentou alguma resistência nesse sentido, ou por você vir de uma família que desde os primórdios está muito envolvida com a política, ou se você não notou que existe essa resistência, né, da mulher entrar na política, ou se realmente existe e às vezes fica velado. Eu acredito, participando tantos anos na política, que a mulher, às vezes, ela se torna um alvo não só por ela ser mulher, muitas vezes é porque ela é uma bela concorrente, né? Então, elas são tratadas pelos seus adversários por conta disso, porque ela é capaz, porque ela pode sim chegar lá e não somente porque ela é mulher, mas eles aproveitam a nossa fragilidade, o nosso compromisso com a família, com os nossos filhos, conosco, com a profissão, para realmente te diminuir. Muitas vezes, mas é por isso que nós temos que ser fortes, ser corajosas e participar sim de todos os processos, tanto eles eleitorais como o de gestão do seu município. Eu gosto de dizer para as mulheres que elas não precisam ser somente candidatas para se fazer presente. Elas têm que participar dos conselhos municipais, elas têm que participar das associações do seu município e aos pouquinhos se encaixando no que ela tem de melhor para oferecer.
né? E aí sim, nós vamos conseguir estar nos espaços de decisão. Eu gosto de falar muito que a gestão do nosso município tem a maioria mulheres. Nós acreditamos, o prefeito Thiago acredita no potencial, na força, na inteligência das mulheres, assim como a dos homens. E eu acredito numa política de gênero de homens e mulheres, não só de mulheres e nem só de homens. Nós temos que fazer um trabalho lado a lado, não à frente e atrás, e sim juntos. Nós precisamos de todos. A gente precisa dos homens, das mulheres, das crianças, de negros, de todo mundo participando, escutando, falando da sua dificuldade, da sua experiência do dia a dia. Nós, como mulheres, conseguimos trazer isso, né? Porque nós criamos os nossos filhos, nós limpamos a nossa casa, nós levamos os filhos para a escola, nós temos também a nossa profissão, então a gente tem que levar a experiência de vida de mulher, as dificuldades que a gente enfrenta o dia a dia, talvez um médico, um pediatra que não tem naquele momento, talvez uma vaga de creche e de escola que não tem naquele momento. Nós precisamos falar disso sim nos locais de decisão. Eu acredito que ter representatividade é isso, né, Andressa? É poder saber que tem alguém lá que sente a nossa dor. Isso. Eu acho que é por isso que é tão importante ter mais mulheres, né? Tanto no Congresso, quanto dentro da Câmara dos Deputados, quanto dentro de todos os ambientes políticos, das prefeituras, das câmaras de vereadores. Nas empresas, nas escolas, na saúde, em todos os lugares. Exatamente, porque tem ambientes que quem vai sentir a dor ali é só uma mulher, um homem, por mais que ele tenha muita empatia, ele nunca vai entender o que é a dor de A dor do parto. Nunca vai, não é? Por Tem mais dores que ele que é seja somente empático. a gente que sente. Exatamente. Né? E da mesma forma que eu super respeito representantes de outras minorias. Claro. Quanto as mães divergentes, quanto as crianças divergentes. Por quê? Porque se não tiver alguém lá que esteja o tempo inteiro levantando essa bandeira para poder falar sobre ela, o assunto fica esquecido, porque nós estamos num país imenso. Num estado gigante, onde existem infinitos problemas. Então, se não tiver alguém ali buzinando sobre o que é importante para nosso grupo, ele vai ficar esquecido e quem tá falando mais vai sempre ter mais visibilidade, vai ter mais voz também para poder levantar essas bandeiras, né? Isso. Andressa, o que te diferencia como pré-candidata a deputada estadual? Nós sabemos que vão aparecer infinitos candidatos aí até a eleição. Tem gente que ainda tá tomando a decisão, tem gente que ainda tá pensando se coloca mesmo à disposição da população, mas o que você vê que você tem de diferente? Vontade. Eu tenho muita vontade de fazer as coisas acontecerem. Eu tenho coragem. Então, eu entendi que, como nós falamos aqui, repito, que precisamos da experiência da mulher nos locais de decisão. E eu quero levar tudo que eu vivi como mulher, como mãe, as dificuldades que eu tive como estudante, as dificuldades que eu tenho como empresária. Eu quero levar todas essas dificuldades para um grupo a qual a gente possa conversar sobre e ajudar e melhorar. Então, eu tenho muita vontade de fazer as coisas acontecerem. Vamos falar de Balneário Pissarras, né? A cidade onde você nasceu, cresceu e tá lá desenvolvendo um trabalho incrível. A gente vê, né, que Balneário Pissarras está passando por um momento de crescimento bem impressionante. E eu queria saber se você vê que se lá existe algum modelo que vocês estão desempenhando no trabalho que pode ensinar para Santa Catarina toda, né? Através aí, talvez mesmo de uma cadeira lá na Câmara dos Deputados, ou que seja, pelo menos um período de campanha mostrando a cidade, mostrando o trabalho que vem sendo feito. Queria que você pudesse falar sobre isso. Balneário Pissarras está gigante, né? Realmente nós estamos passando por um momento muito lindo de crescimento, de obras importantes para o município. E claro, apesar da dificuldade que é a gestão pública, nós aprendemos que dá para fazer muita coisa sim. E nós queremos levar esse modelo de gestão para toda a região. Entrando na gestão junto com o Thiago, nós encontramos várias dificuldades que não conseguimos resolver somente nos municípios. Nós temos situações de infraestrutura da nossa BR, a qual nós não conseguimos fazer. A gente quer
crescer mais em turismo, nós queremos crescer muito mais em outras situações que a gente precisa de um apoio. Nós precisamos melhorar ainda mais a nossa educação, a nossa saúde. Hoje a gente tem Penha, Pissarras, Navegante, nós temos cidades a qual a gente não consegue, mesmo juntos, ter um hospital, por exemplo. Então, assim, são dificuldades que a gente vem enfrentando na nossa gestão, que nós percebemos que precisamos, sim, de uma ajuda maior, de um representante maior, que consiga, junto com a região, né, ajudar, ajustar, trazer os resultados. Mas tudo que está dentro do alcance da nossa gestão está sendo feito com excelência, tanto na educação, tanto na saúde, tanto na infraestrutura, assistência social também, como esporte também, a gente tem trouxemos várias modalidades diferentes que com certeza a gente consegue abranger isso para toda a região e para todo o estado. Com muito trabalho, com muita vontade, é possível se fazer tudo que está sendo feito em Balneário Pissarras para toda a região. Se já é um prefeito reeleito, significa que ele teve a aprovação dessa galera no primeiro mandato. E realmente, né, eu acho que ninguém é reeleito se estiver fazendo um mau trabalho. A população realmente valoriza isso e mantém, né? Uma aprovação histórica no município, de porcentagem. Olha só, isso que é interessante. Então vamos lá, falando desse prefeito que é reeleito, ele é ex-presidente da ANFRE, e com base nisso, né, como que se constrói uma trajetória política com independência e identidade própria, para que você não fique sempre sendo conhecida como a primeira-dama do Balneário de Pissarras, né? Porque a gente sabe que você tem um papel já ativo e agora, é claro, você tá querendo assumir o protagonismo também da tua história dentro da política. E me fala, você já foi candidata antes ou é a primeira eleição que você vai concorrer? Eu sempre trabalhei nos bastidores, sempre trabalhei na organização, na coordenação das campanhas, né? E sempre lutei por mais mulheres na política. Como presidente do meu partido da minha cidade, eu tinha que buscar isso. Eu tinha que conversar com mulheres e eu entendi que eu não posso somente conversar e pedir, eu tenho que dar o exemplo. Certo? Então, assim, nós fazemos um belíssimo trabalho como MDB Mulher Estadual. Ano passado a gente rodou todo o estado, mostrando um projeto lindo por toda Santa Catarina, né? Para todas as mulheres. Nós não falamos somente com mulheres, nós falamos com todos os homens do nosso partido, mostrando para eles a importância que é fortalecer uma candidatura feminina desde já e não só no momento da campanha. Então, a gente faz esse trabalho já como partido, com propósito, com objetivos, trazendo mais mulheres e, claro, que o protagonismo como primeira-dama também me ajudou muito a mostrar o potencial que nós somos capazes de fazer ainda mais. E eu aprendi que a gente pode começar isso ouvindo as pessoas. Quando o Thiago se elegeu, eu estava meio confusa do que eu poderia fazer, né? Eu não gostaria de assumir um cargo a qual eu poderia legalmente, Sim. Mas eu queria ajudar de alguma maneira. E no começo foi um pouco difícil, né? Até a gente se encaixar. E foi ouvindo as pessoas que eu consegui me identificar. Não, aqui eu posso ficar. Então a gente ouve a população, vai até o local, ouve os alunos, ouve as mães, ouve o pessoal da saúde, o pessoal do esporte, e a gente consegue levar tudo isso ao prefeito Thiago e fazer uma gestão de qualidade, porque a gente vai estar fazendo para quem? Para as pessoas. Nós estamos trazendo resultado na ponta. E não fazendo talvez o que a gente gostaria, somente o que eu gostaria, né? Ou o que pensa que deve ser. Então, por isso que a aprovação da gestão do Thiago Baldi é com tanta excelência, uma aprovação altíssima, porque a gente faz ouvindo as pessoas. E a gente tem que agradecer também a todos os nossos servidores, que são pessoas que estão engajadas junto com a gestão e que fazem tudo isso acontecer. Sem dúvida, né? Ninguém consegue fazer algo grande sozinho, né? Não, se foi feito sozinho é porque não é grande, né? Esse é um ditado muito verdadeiro. Você, como empreendedora, certamente defende a bandeira do empreendedorismo, porque sente as nossas dores, né? Pensando nisso, o que você vê que precisa ser mudado na nossa legislação estadual que pode facilitar a vida de quem quer gerar mais emprego para o nosso estado? Tem muitas coisas ainda que precisam ser melhoradas no nosso estado, né, no governo federal também, né, que impactam
diretamente às famílias. E a gente só consegue fazer isso realmente, repito, ouvindo quem está na base, ouvindo os empresários, conversando com eles, entendendo qual que é o ramo de atividade que a gente consegue trabalhar em determinado lugar do estado. Então, assim, realmente tem muitas coisas, são particularidades muito técnicas, muito pontuais, que precisam ser ouvidas com carinho e realmente levar essa situação e resolver com pontualidade, né? Nós temos existem, por exemplo, repito aqui que a infraestrutura da BR-101 nos atrapalha muito. Sim. Não é um problema pontual da empresa, mas nós deixamos de crescer nesse aspecto por causa dessa situação em específico, certo? Nós temos empresas em Balneário Pissarras que não conseguem contratar mais pessoas para poder aumentar a sua atividade, porque a localização, a estratégia que hoje tem na BR-101 impede. Então, tá vendo que não são só problemas específicos de empresa, de tributos, tem várias situações aleatórias externas que vão mudar o impacto, o faturamento, a empregabilidade das empresas em si. Então, tudo isso a gente tem que prestar realmente atenção, ouvindo, conversando e levando as dificuldades e vendo o que pode ser feito. Eu acho que você tem toda a razão quando fala que tem que ouvir, né? É ouvir o empreendedor, porque o empreendedor de cada região do nosso estado já vai ter uma necessidade diferente de outras. E como que é a região hoje ali de Balneário Pissarras? Já existe algum deputado que representa a região? Ou ainda é uma região desassistida? Porque, novamente, eu venho falar sobre a questão de ter um representante da região lá na bancada. Por quê? Porque é alguém que vai estar sempre levantando a bandeirinha. Gente, lembra lá da cidade tal, lembra lá do lugar tal, porque acaba sendo realmente da onde a pessoa saiu. E a gente nunca esquece, né, da onde a gente veio. E eu acho que isso é o mais importante quando a gente acaba conseguindo colocar representantes que falam sobre pequenas cidades, né? Então, eu queria que você pudesse falar sobre isso. Como que é a região ali de Balneário Pissarras? Já tem algum representante? Ou essa bancada ainda é muito pequena? Nunca conseguiu se eleger ninguém ali da região? Como que tá isso no cenário atual? O prefeito Thiago tem uma particularidade que ele conversa com todos, né? Então, nós tivemos uma expressão histórica em recebimentos de emenda na nossa gestão, porque a gente conversa com todas as pessoas. Mas isso que tu falou é muito importante. Nós não temos alguém dali. Nós temos pessoas que apoiam a gestão Thiago Baldi, que acreditam no trabalho dele e enviam emendas, né, para que algumas coisas sejam feitas para a população. Eu faço parte da ANFRE, a ANFRE tem 11 municípios, nós temos cerca de 600 mil votos e nós só temos 2 deputados eleitos que nos representam, né? Mas mesmo assim estão um pouco distantes do meu município, do município ao qual eu nasci, que é Balneário Pissarras, Penha, Barra Velha, Navegantes, Itajaí. Então, hoje nós não temos um representante estadual dali, do município. E isso é muito importante falar, enfatizar, porque não é só sobre emendas, é sobre entender as dificuldades e ouvir a população. Eu conheço os bairros da minha cidade e da nossa região. Eu conheço as ruas, eu conheço as pessoas, eu conheço os problemas da nossa região, Balneário Pissarras e toda a região. E isso é o que está faltando. Representantes que conheçam de fato os problemas da região e que possam resolver com eficiência, né? Não estamos falando somente de emendas que com muita conversa nós temos, sim, e é necessário, é muito necessário. Cidades pequenas como Balneário Pissarras dependem sim de muitas emendas para as coisas serem construídas, mas a gente está falando de representatividade, de colocar o empresário embaixo do braço, ir para lá e lutar por mais direitos, e lutar por infraestrutura, em lutar por educação e por saúde na nossa região. Muito bom saber disso. Vamos pensar futuramente, né? Querendo ou não, 2026 já foram 2 meses aí, estamos no finalzinho de fevereiro já, e a eleição é logo ali. E se
eleita deputada estadual, qual seria a primeira pauta que você ia falar assim, ó, essa aqui, se eleita, é a primeira pauta que eu vou protocolar. Dia 2 de janeiro de 2027, tô eu lá com a minha pauta sendo protocolada. Eu tenho uma lista tão grande, eu acho que uma só eu não vou conseguir. Aqui falamos sobre várias, né? Mas eu acredito muito na educação. Eu acredito que a educação, ela muda realmente a família, ela muda o futuro das nossas crianças e de toda uma família. Ela muda não só uma sociedade, como ela muda uma cidade, uma região. Então eu quero lutar muito pela educação das nossas crianças e do em todo. Mas eu confesso para ti que entregar só uma pauta vai ser muito difícil, né? Nós temos saúde, nós temos infraestrutura, nós temos muita educação, nós temos muita pauta para ser discutida para o nosso estado e para a nossa região. Andressa, para a gente poder ir caminhando para o final, eu queria que você pudesse deixar um recado, primeiro de inspiração, para que nós realmente possamos inspirar outras mulheres a tomar esse espaço, que também pode ser nosso, né? Às vezes tem muito medo, tem muito... É que são muitas variáveis para a gente poder tomar a decisão de se colocar à disposição da sociedade ou não. Mas não é só sobre isso. Eu acho que a gente pode se posicionar sem ser candidata também. Foi o que você disse, ser ativo na nossa sociedade. Claro. Eu moro na Grande Florianópolis tem 5 anos. E nesses 5 anos, desde que eu cheguei, eu sempre tive um pensamento. Se eu moro nesse local agora, se é o lugar onde eu escolhi para mim poder continuar a minha vida, educar os meus filhos, para que eles tenham as famílias deles, eu não posso ser isenta. Claro. Eu tenho que entender que a minha voz tem valor nessa sociedade e que a sociedade precisa de mim, de alguma forma, e que eu posso contribuir. E tem gente que tá sempre pensando e sabe, porque tem aquele sentimento que queima no peito de eu sei que eu posso entregar mais para a sociedade que eu tô inserida. E às vezes essa pessoa não sabe o que fazer, não sabe nem como. E eu queria que você pudesse deixar uma mensagem de incentivo para que essas mulheres que ainda não despertaram também para a importância delas dentro dessa sociedade, para que elas possam talvez começar a se posicionar, a caminhar, entender mais como que funciona o universo político. Nós sempre vamos precisar de todos. A experiência de cada um é que vai moldar a forma como a gente vai solucionar os problemas. E se você tem esse desejo, tem essa vontade, né? Procure algo próximo da sua casa, procure uma associação, talvez, procure participar de um conselho. Se você quer fazer parte da política, eu estou à disposição para conversar com você, para explicar como funciona. Eu só sei de uma coisa, que nós precisamos de você fazendo parte de tudo isso, porque sozinhas, como você mesmo falou, né? Somente com um grupo que a gente consegue fazer grandes coisas. As dificuldades não estão somente aqui, elas estão em todos os lugares. E nós temos que aprender a driblar isso, a vencer isso e fazer muito mais. É pelos nossos filhos, é por nós, é por uma sociedade, é por uma vida melhor, é por uma vida em paz, uma vida com muitas oportunidades que nós devemos estar nisso, né? E toda mulher tem sua força. Não é? Com certeza. Toda mulher tem sua força. Eu acredito muito na força e na vontade das mulheres. Eu só acho que vocês estão aí um pouquinho meia, né, esperando talvez algo acontecer. Um convite especial de participar. Estamos aqui convidando você a fazer parte de tudo isso, né? E nos procure, me procure. Meu Instagram é @andressapera_. Eu vou estar lá para conversar um pouquinho mais com você. Eu acho que o grande recado que fica nesse momento é que o tempo de ser isenta passou. Eu acho que ser isento significa que você está lavando as mãos para tudo aquilo que pode acontecer. Isso influencia demais na sua vida, influencia demais nos resultados que você quer para tua família, para os teus filhos. E se posicionar é só o início. Mas é um início que depois que você entende o tamanho da força feminina, da união feminina e do quanto que é possível a gente fazer diferença, nem que seja no nosso micro-universo. Sim. Se a gente for parar pra olhar, a gente já observaram o quanto que mulher é verdadeiramente influenciadora? Sim. Você influencia em tudo na sua casa. Bem próximo. Eu falo sempre assim, ó, se aqui em casa o meu esposo amanhece de mau humor,
Pronto. O dia acaba e parece que ninguém nem percebeu, porque a gente consegue dar uma, né? Eu vou lá e falo pros meninos, ó, não, nem fala com seu pai hoje, e tanana, eu consigo organizar as coisas. Você consegue mudar o humor O dele. humor dele, total, porque a gente sabe como tateando isso. Se os meninos amanhecem nesse dia, a mesma coisa, Mesma consigo coisa. organizar para que fique um dia harmonioso. Agora, o dia que eu amanheço com a pá virada, Nós a somos harmonia da casa acabou. Eu sei exatamente o que é isso. E isso faz todo sentido, Porque nós é somos verdade. muito influenciadores do Verdade. ambiente que a gente está. E se isso acontece na sua casa, isso também acontece no teu trabalho. Isso também acontece na comunidade, se você for uma líder comunitária. Claro. Isso também acontece em tudo quanto é lugar que você tiver inserido. É Claro. só você exercer esse poder que toda mulher tem. Participar ativamente, né, de todos os eventos comunitários também é muito importante. A gente tem tantas coisas que dá para nós mulheres fazer, que é tão pequeno, mas tem um resultado tão grande, tão grandioso, e começa dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares. Não é verdade? Então, gente, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Esse bate-papo foi incrível. Eu acredito que deu pra gente conhecer bastante a Andressa, Sim. conhecer o que verdadeiramente pulsa nesse coração, esse desejo realmente de fazer a Verdade. diferença pela sua região. E o que eu te convido nessa eleição é conhecer pessoas. É claro que é tomar a decisão também, mas antes de tomar a decisão, conhecer, ouvir. Vai ter tantos bons candidatos que precisam ser ouvidos, ter esse espaço de fala. E é para isso que nós também estamos aqui, para que esse espaço de fala seja ocupado, principalmente por aqueles que defendem pautas que a gente também defende. Verdade. Eu, como mulher, não tem como não defender a pauta feminina. Claro. E não, como empresária, é impossível não levantar a pauta dos empreendedores, as dificuldades que temos em empreender nesse país, onde a carga tributária está cada vez maior, né? Os municípios e estados estão sendo sangrados, infelizmente. E o que é pior, a gente ainda vive um momento de muita instabilidade, onde metade do povo acredita, outra metade do povo desacredita 100%, e fica esse embate aonde se esqueceu do mais importante, que é o povo. Sim. Eu acho que a gente precisa parar de debater sobre candidatos e começar a debater sobre qual é a verdadeira necessidade do povo brasileiro. Verdade. Para depois a gente poder escolher, né? Eu falo que eu não aguento mais o extremismo. Não aguento mais. Eu acho Quem que aguenta, né? já Ninguém passou da hora da gente parar de ficar levantando bandeiras de uma pessoa ou de outra Isso. pessoa e começar a levantar a bandeira do Brasil. Isso mesmo, das pessoas. Das Das pessoas. pessoas. É isso aí, é o Do que eu povo acredito. brasileiro, porque Verdade. é esse povo que está sofrendo com toda essa Claro. briga política de anos. E é claro, né, sendo saqueado todos os dias. Então, se você também tá, como eu, indignada, insatisfeita, esse é o ano de fazer a mudança, né, Verdade, Andressa? esse é o ano, é verdade. Procure entender quem são os candidatos, os conheça, que isso vai fazer toda a diferença depois. E é isso, gente. A campanha é só lá em junho. Em agosto, né, se eu não me engano. Finalzinho de agosto. Só começa lá para o final de agosto. Mas conhecer os candidatos, os pré-candidatos, você pode começar a fazer isso agora. Na verdade, tem que ser agora, porque 3 meses só de campanha é muito pouco. E aí ali tem muitas narrativas, tem muita imagem construída. E não é sobre isso, eleição, tá? É sobre o que a pessoa é antes do processo eleitoral. Então, pesquisa quem a pessoa Claro. é antes do processo Claro, o que ela eleitoral. fez, o histórico, né? Uhum. A capacidade, as experiências, qualificações, até os defeitos, porque ninguém é perfeito, Exatamente. né? Então a gente tem que buscar entender tudo isso das pessoas, porque é ela que vai te representar. É sobre isso, gente. E política, sem dúvida, não é um cargo, tá? Política é uma vida inteira entregue para a sociedade. Eu não acredito que alguém precise de um cargo para servir a população. Se você acha que precisa de cargo, reveja a tua visão sobre o que é ser político. Eu conheço muita gente que nunca ocupou um cargo e fez tanto pelo povo que merecia um cargo. Verdade, tem sim. Então é sobre isso. É isso Pesquisem pessoas que andam fazendo pela população mesmo sem cargo. É isso aí. Muito obrigada a você que ficou até aqui e até o nosso próximo quadro do Poder em Pauta. E fica de olho que tem episódio novo saindo toda semana por aqui. Tchau! Obrigada, viu, Andressa? Imagina, eu que agradeço, adorei.